Graça e paz. Vocês estão bem, minha gente? Estava com saudade já de vocês, viu? Que honra, viu, pastor? Muito obrigada. Mais uma vez aqui para a gente estar falando desse assunto, né? Tão oportuno para esse tempo que nós estamos vivendo. Obrigada, Neidinha, por tudo. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. E nós sabemos que existe tanta gente que tem uma resistência, né, com relação a esse assunto de prosperidade, e aqui a gente vai falar de prosperamente. Jamais você vai desfrutar aqui na terra se não passou ainda na sua mente, né? Você só vai desfrutar aqui na terra o que a palavra já fez em você, na sua mente. E esse tema muito oportuno. E eu sei que tem muita gente que desenvolve muita resistência com esse assunto. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo ele é contrário. O diabo cega o entendimento das pessoas para que a luz da palavra não resplandeça. E eu sei que esse texto está falando dos incrédulos, mas quantos crentes tem que não consegue ter luz o suficiente nessa área? Quantos crentes nós conhecemos limitados, né? Muitas vezes conformados com uma situação, achando que o que está passando é porque Deus quer. E eu quero te dizer, você vai ser ativado. Você vai sair daqui com vontade de atropelar o diabo. Sabe? Porque toda limitação que ele tenta causar na sua vida, ou que ele tem causado, tem que cair por terra diante da palavra, né? E um evento como esse é exatamente para estimular, ativar você a corresponder para o que Deus já tem para você. Querido, já está feito. Ei, já existe. Já é prosperidade, não vai ser, já é uma realidade para nós, né? E aí a gente sabe que existe muitas coisas, gente, estabelecidas na nossa vida e precisa de uma renovação da mente, porque tem muita coisa em nós que não foi colocada por Deus. Foi colocada por ensinamentos errados, foi colocado, né, por a gente se expor a conversas, a ensinos errados, mas glória a Deus pela palavra. Vocês estão me ouvindo bem? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, muito conhecido. E diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, diga comigo, espírito, alma e corpo, né? Alma, mente, a mentalidade, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que esse versículo está querendo dizer? Né? A vida de Deus, ela começa no nosso espírito, mas ela não para lá, né? Teve algo que Deus fez por nós, né, através de Jesus, nos livrando do inferno, graças a Deus, né? Já foi feito, a vida no Espírito já está tudo pronto, Deus já fez em Cristo, a gente já tem um futuro garantido, diga graças a Deus por isso. Mas sabe, queridos, a alma, né? Veja que o escritor de Tessalonicenses, ele diz espírito, alma e corpo, não parou no espírito, tem uma alma ceganha. Você sabe que às vezes quando nasce alguém, nasce de novo, e alguém na igreja, e as pessoas dizem assim: eita, 3 almas para Jesus, né? 5 almas para Jesus. Deixa eu te dizer, nenhuma alma para Jesus, 5 espíritos. E almas para ser ganha pela renovação, pela palavra. Porque tem muita gente que está salvo, querido, para ir para o céu, no espírito, mas a alma não foi ganha, vivendo uma vida de todo jeito aqui na terra. Não é assim? E a alma é uma responsabilidade nossa para hoje. Enquanto o Espírito te garante a vida eterna, a tua alma te garante vida boa hoje, aqui e agora. Então a gente sabe por que é que tem muita gente que está salvo, né? Já tem vida eterna em Cristo, já é eterno, nós já somos, graças a Deus, mas ainda não consegue viver, porque tem uma responsabilidade que é nossa. Renovar a nossa mente, amém? E o corpo que a gente sabe que vai receber um corpo glorificado no futuro, mas aí o que a gente precisa entender, queridos, é que a nossa mente tem que ser um investimento. O seu maior investimento hoje tem que ser na sua mente, se expondo à palavra, cada vez mais, né? E aí a gente precisa entender isso, mente renovada, vida transformada. Diga comigo, mente renovada, vida transformada. E qual é o apelo de Paulo em Romanos no capítulo 12, no verso 2? E não vos conformeis com este século, né? O que é que ele está dizendo aqui? Não se conforme.
Em outras palavras, seja inconformado. Amado, olhe, aquilo que você tolera não muda nunca. Aquilo que você está assim, é assim mesmo, né? Vamos ver o que vai dar, né? Quando Deus quiser. Não, Paulo já começa assim: ei, seja inconformado. Deixa a indignação chegar na tampa com relação a coisas que a gente não está vivendo e que já tem direito. Não seja essa pessoa passiva, não seja essa pessoa que está, esperando que algo aconteça. Querido, faça as coisas acontecer, mova as águas. Aleluia. Amém? Não se conforme, se transforme. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se conforme, se transforme. Aleluia. Aleluia. Diga para o outro agora do outro lado: não se conforme, se transforme. Talvez você esteja aqui dizendo: Rosana, você não conhece a minha situação. Eu sou muito bem, obrigado. Amado, por mais que você tenha vivido algo bom da parte de Deus, eu vou te dizer: tem algo a mais a ser vivido. Oh, aleluia. Tem algo a mais. Amém? Tem algo a mais. Por isso que Paulo diz: não se conforme, se transforme. Como? Pela renovação da sua mente. É muito sério isso, não é? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não está desfrutando nem do bom, nem do agradável, nem tampouco do perfeito. E eu vou te dizer uma coisa: tem bom, agradável e perfeito. Amém? E aí, a gente precisa realmente ser essa pessoa inconformada, sabe? Para viver mesmo de dentro para fora. Essa palavra transformar, né? É metamorfo. É bem interessante, porque essa palavra metamorfo significa mudar de forma, transformar, mas significa também transfigurar. Quem lembra dessa palavra transfigurar? É aquela lá em Mateus, acho que foi em Mateus no capítulo 17, no verso 2, que diz que Jesus, né, ele se transfigurou. E foi transfigurado diante dos discípulos. Lembra disso? Essa palavra transfigurado é metamorfo, transformai-vos. O que aconteceu com Jesus quando ele se transfigurou diante dos discípulos? Ele ficou de um jeito que os discípulos, né, diz que ficou uma luz tão grande no rosto dele, as vestes dele se tornaram brancas como luz, que os discípulos disseram: não vamos sair daqui não, vamos fazer uma tenda e ficar por aqui mesmo. O que aconteceu naquela hora? Para você entender o que é transformar. Transfigurar. Jesus apareceu de dentro para fora. Sabe? O natural sumiu e ficou só o sobrenatural. Então isso é transformar. É sair todo natural e aparecer só o que você é por dentro. É uma transfiguração, é algo de dentro para fora. É aquilo que foi feito no seu espírito, transbordando para fora de você. Vocês estão entendendo isso? Então a gente precisa entender isso, queridos, porque a gente... eu estava vendo uma história de um queniano chamado Eliud, né? Que disse que ninguém nunca tinha conseguido correr uma maratona com menos de 2 horas. E esse homem colocou na cabeça que ia correr. E foi objeto de estudo nas universidades dos Estados Unidos, porque ele conseguiu correr a maratona em 1 hora e 59 segundos e 40 milésimos de segundo. E aí foram estudar. Rapaz, como é que uma pessoa consegue correr mais de 42 quilômetros, que ninguém tinha conseguido ainda? E foram estudar. E eles chegaram a uma conclusão. O negócio é o seguinte: olha o que os estudiosos disseram. Não é físico, não é nada. Isso é uma questão de mindset, é mentalidade. Amém. Quando você tem uma mentalidade de vencedor, talvez ninguém nunca conseguiu na sua família, pois você vai ser o primeiro. Aleluia. No seu bairro nunca se ouviu falar nisso, pois vai ser assim. Mas na minha empresa não tem nenhuma empresa, pois com você vai acontecer, querido. Sabe, é uma questão de mentalidade. Sabe, então a gente precisa entender que o maior recurso já está em nós. Não é que vai chegar. Diga: eu já tenho. O que é que você tem? Uma mente para renovar. E uma palavra para renovar a mente que precisa ser renovada.
para poder ver como Deus, pensar como Deus, agir como Deus, falar como Deus. Amém, gente? Então a gente precisa entender isso, porque quando estava falando transformar, eu me lembrei de um texto hoje, bem interessante, que está lá em 2 Coríntios 3,18, quando fala em transformação, né? Que diz assim, falando do ministério do Espírito, que nós estamos na era do ministério do Espírito, ele vai falando lá, quando chega no versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios, ele diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Aí essa palavra transformada aqui também é metamorfo. É o que Paulo diz, não se conforme, se transforma. A Bíblia está dizendo, como é que eu me transformo? Contemplando como por espelho. Agora, quem lembra de um versículo que fala do que é o nosso espelho? Não é, gente? Então, contemplando como por espelho, somos transformados. Você precisa se contemplar para ser transformado. Você só vai ser, querida, aquele ou seja, aquilo que você contempla, você se forma. Sabe? Aquilo que você contempla, você se torna. O problema é que tem muita gente contemplando todas as séries do Netflix, maratonando. E eu vou te dizer, todos aqueles artistas estão com a vida ganha, e você? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus! E eu vou te dizer uma coisa, tem alguma coisa errada, Rosana, em assistir? Certo, mas eu vou te dizer, você pode, mas cadê a contemplação naquilo que você vai ser formado, transformado? Aleluia. Crente está assistindo Big Brother, querido? Querendo prosperar. Hein, gente? Somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe, isso para a religião é uma loucura. Sabe que o povo queria matar Jesus e ficou irado com ele só pelo fato dele chamar Deus de Pai. Só que a Bíblia está dizendo que a gente pode ser transformado na sua própria imagem. Meu Deus do céu. Assim como ele é, também somos nós neste mundo. Gente do céu. Meu Deus do céu. Amém. Somos transformados contemplando como por espelho. Uau. E aí a gente precisa ter muito tempo mesmo para simplesmente, né, se expor à palavra de Deus até que. O problema, amados, é que às vezes você escuta um versículo, quando vai ouvir de novo, você diz, eu já sei. E o fato de tomar conhecimento de uma coisa não quer dizer que está registrado. Porque só está registrado quando você vive. Se você for num cartório, está escrito lá uma frase, quem não registra não é dono. Até um filho, se você tem, se você não registrar, ele não é dono, não. Uma casa, um terreno, sei lá o quê. Do mesmo jeito é a palavra. Não é só tomar conhecimento, é registrar, é contemplar, até que aquilo faça parte da sua natureza. Vocês estão entendendo isso? E se a Bíblia fala que Deus tem prazer na tua prosperidade, sabe de uma coisa, se contemple, exatamente nisso, se exponha, se exponha, se exponha, até aquilo ser uma verdade, que inferno nenhum toma. Nenhum contra-cheque não, nenhum, como é que se diz, relatório que você tem do banco pode ir de encontro ao que Deus diz ao seu respeito. Amém? Então a gente precisa, né, entender isso, porque quem você segue faz seu caminho, viu? Eu quero mexer com você mesmo hoje à noite. Quem você está seguindo? Sabe, por exemplo, você chega numa cidade, você vai visitar uma cidade, e você chega lá e tem alguém que diz, vamos almoçar, vamos, me siga. Você não conhece a cidade, ele vai na frente do carro e você vai seguindo. Ou seja, quem eu sigo vai fazendo o meu caminho, não sou eu que faço, é quem eu estou seguindo. Não é não? A minha pergunta é, quem você está seguindo? Para fazer seu caminho. Porque propostas tem demais aí no mundo, viu? E eu vou te dizer, propostas atrativas, né, coloridas,
o ritmo é bom, é gostoso de se ouvir. A minha pergunta é, aonde vai te levar? Não é assim? E a gente precisa entender que Deus é quem sabe o caminho que tem para você. E seguir a palavra de Deus é segurança. E aí é exatamente o que Tiago diz no capítulo 1, verso 21, né? Que a gente deve se despojar de toda impureza, despojar, e acúmulo de maldade, e acolher com mansidão a palavra em nós implantada, porque essa palavra é poderosa para salvar a nossa alma. Diga, a palavra é poderosa para salvar a minha mente. Oh, glória! Aleluia! E aí a gente simplesmente, né, olha para o que Tiago está dizendo aqui, e ele diz assim, se torne praticante da palavra e não somente ouvinte, porque se alguém é ouvinte e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Olha aqui o que Paulo diz em 2 Coríntios, se transforme, somos transformados contemplando como por espelho. Aí Tiago diz exatamente isso, né? Quando você escuta uma coisa e não pratica, você se expõe. É como se você olhasse no espelho e esquecesse da aparência. Acontece isso muito com mulher, né? Mulher se arruma para sair de casa e na hora que ela se arruma, mas o primeiro espelho que ela passa, ela se olha de novo. Para saber, esqueci, está mesmo no lugar. Aí se passar por um carro e tiver um retrovisor, ela olha de novo, né? Porque a gente gosta de estar se olhando, se contemplando toda tarde, porque quem não pratica a palavra, Paulo diz, Tiago diz, é a mesma coisa. Você se expõe àquilo, mas não pratica e esquece de quem você é. Daí a importância da gente ouvir a palavra e praticar imediatamente. Porque a palavra de Deus, querido, não é só uma informação. A palavra de Deus é uma inspiração para a gente viver. Né? E aí a gente lembra, né? Ele diz assim, quem a si mesmo se contempla e se retira para logo esquece de como era sua aparência. É igualzinho da história de Branca de Neve. Ela se olhava no espelho, espelho, espelho meu. E o espelho falava a verdade ou não? Eu vou te dizer, a tua Bíblia é um espelho que fala mais a verdade. Você precisa estar abrindo a Bíblia e dizendo, espelho, espelho meu. Existe alguém em Ceilândia mais rico do que eu? Existe alguém mais próspero do que eu? E o espelho vai te dizer. E você vai se contemplar e sendo transformado, contemplando e sendo transformado, contemplando e sendo transformado, contemplando e sendo transformado, contemplando e sendo transformado. Porque quando alguém pergunta como vai, eu digo rica com Y. Rica, rica e loira. Porque mulher não fica velha, fica loira. Aleluia. E independente de quanto dinheiro tem no bolso, a gente vive o que a Bíblia diz. A minha pergunta é, como você está? 3. Outros ricos e ruivo, outros ricos e careca. Amém. E isso mostra o quê, amado? Nós não podemos viver sem pensar no que a gente está pensando, queridos. É muito sério essa questão da mentalidade. É muito sério. Sabe? Porque não tem nada caro, tem mentalidade pobre. Não tem casa cara, tem mente pobre. Não tem carro caro, tem mente pobre. Porque eu já coloquei uma coisa na minha cabeça, eu já me convenci. Tudo que dinheiro pode pagar é barato. Caro foi o que Jesus pagou. Que dinheiro nenhum podia pagar, mas o sangue pagou. Aleluia! Aleluia! Amém, gente? E às vezes o povo fica com uma mentalidade tão medíocre. Aí tudo, mas é isso. Isso não é para mim. Se não for para você, é para quem? A única coisa que não é para você é o pecado. Mas o que tiver de melhor nessa terra é para você. Aleluia, aleluia,
Amém? E sabe, não tem como você desfrutar do reino de Deus com mentalidade antiga. Não tem como. Não tem como. Sabe? A gente tem que entender isso. E o diabo não tem mais poder de destruir você, de destruir sua casa, de destruir suas finanças, de destruir seus negócios. Ele só tem o poder de te distrair. Somente. Mas se ele conseguir te distrair ao ponto de te tirar da meditação da palavra, aí você está frito. Mas se você focar no que Deus tem para você, meditar, falar, mergulhar, praticar, não tem inferno que roube o que Cristo conquistou para você. E acredite, eu creio que esses dias vai ser um ponto de virada. Você vai sair daqui indignado com aquilo que já era para você ter provado e você não provou ainda. Com aquilo que já foi comprado e você ainda não está desfrutando. Coisas que já são suas e você não possui. Porque tem coisa, queridos, que a gente possui sem ser dono. Mas tem coisa que a gente já é dono e não possui. E a gente precisa entender essas coisas. Se você comprar um carro hoje financiado, você já vai sair com ele da concessionária, você já vai sair possuindo. Mas não é dono. Está no nome do banco. Então você pode possuir sem ser dono. É o que o diabo tem feito. Possuindo tudo que é nosso sem ser dono. Mas você pode também ser dono e não possuir. É o que está acontecendo com a igreja. Ei, Deus deu a terra para nós. Tudo é vosso. Oh, aleluia. Mas não está possuindo. E a gente cantou aqui, né, sobre possibilidades. Sabe que vida de prosperidade é uma vida de possibilidades? Por quê? Porque Jesus disse, tudo é possível. Para quem? Não, tudo é possível para quem tem dinheiro. Tudo é possível para quem tem uma conta gorda. Tudo é possível para quem passou no concurso. Tudo é possível para quem trabalha no Senado. Tudo é possível para quem chega na política. Foi isso? Tudo é possível para quem? E tem crente aqui. Agora, querido, pensa comigo. Se tudo é possível ao que crê, por que você ainda está na casa que você não quer? Posso responder? Por que você ainda não mudou? Porque para sua cabeça isso não é uma possibilidade. Porque no dia que for você muda. Diga de novo, tudo é possível ao que crê. Então isso quer dizer o quê? Que aquilo que você quer, que você ainda não está desfrutando, é que para você não é uma possibilidade. Exatamente. No dia que for, muda. E o que é que eu preciso fazer, Rosana, para ser uma possibilidade? Ser transformado. Se expondo, se contemplando no espelho. Quando o próprio Senhor disse, tudo é possível ao que crê. Que um dia chegaram para Jesus e disseram, Senhor, se tu podes, ele disse, se eu posso. A questão aqui não é o que eu posso, é você crer. Aleluia. E querido, sabe que às vezes a gente se levanta, e eu estou dizendo isso com, como é que eu posso dizer? Testemunho da minha vida, do que porque eu ensino esse assunto, porque quem mais vive isso aqui sou eu. Eu sei a forma que eu fui ensinada, eu sei os ambientes que eu andei, eu sei o que eu tive que enfrentar dentro da minha família. E às vezes você se levanta dentro da sua família, às vezes até perto de marido, de filho, para falar de prosperidade, e o povo fica olhando assim para você, como se você estivesse deslizando na maionese, querendo trazer você para a realidade. Mas eu vou te dizer uma coisa, não desça para o nível de ninguém, puxa o povo para o seu nível. Amém? E às vezes o povo fica, mas fica falando essas coisas, não sabe falar nisso. Mas, amado, eu vou te dizer uma coisa. Como eu disse a você, o diabo, ele pode te distrair. E um dia Bartimeu estava mendigando, mas não estava distraído. Então não importa qual a sua situação financeira, só não fique distraído.
Ele estava mendigando. Sabe, aquela capa que ele usava significava provisão durante o dia e proteção durante a noite. Ele jogava a capa lá para o povo jogar esmola. E de noite ele pegava aquela capa e se cobria por causa do frio. Então era provisão e proteção. Mas ele não estava distraído com a presença. Ele não podia enxergar, mas ele percebeu. Tem uma presença aqui. Tem uma presença aqui. Ei, tem uma presença aqui. E na hora que ele percebeu aquela presença, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. E o povo, cala a boca. E exatamente às vezes, quando a gente vai conversar com algumas pessoas sobre prosperidade, né? Sobre futuro, sobre coisa grande, porque a gente não nasceu mesmo para contar moeda, graças a Deus. Acho que está na hora da gente conversar sobre coisa grande. Entende, amado? E aí, de repente, o povo estava mandando ele se calar. E Jesus disse: pois então, meu filho, me diga o que você quer. Porque quando percebe a presença, enquanto o povo está, Jesus está dizendo: diga o que é que você quer. Qual é a cor que você quer? Aonde você quer? Qual é o modelo que você quer? Fale. É o povo, Jesus, fale. O que você quer? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fale o que você quer. Seja ousado. Agora eu vou te dizer outra coisa. Ambientes medíocres não te deixam ousado. Deixa não. O Pedro entrou naquele barco. Ele estava vindo da multiplicação dos pães e dos peixes, querido. E você sabe que aquela multiplicação sobraram 12 cestos. Quem sabe disso? A palavra cestos naquele texto é a mesma palavra usada para cestos lá em Atos, quando apedrejaram Paulo e simplesmente colocaram ele dentro de um cesto para ele sair ileso. Quem lembra disso? Então isso quer dizer que quando diz que sobraram 12 cestos e a palavra cesto é a mesma que cabia um homem dentro, não sobrou 12 cestinhas de pão que você bota em cima da sua mesinha com 5 pãezinhos de queijo. Não, era 12 cestos que cabia um homem dentro. Amado, eu vou te dizer, se isso não for prosperidade, se isso não for abundância, é o quê? Aleluia. E Pedro saindo ali daquele ambiente, Jesus manda ir para o barco, de repente vai encontrar com eles e ele diz: ei Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. O que foi que deixou Pedro ousado daquele jeito? O ambiente de milagre que tinha ativado ele. Você nunca vai ser ousado para crer em coisa grande e fazer o que ninguém nunca fez, se você estiver conversando com gente medíocre. Com gente que quer contar moeda, que está toda hora, eu não tenho, eu não posso, está pensando que dinheiro está fácil, está pensando que dinheiro só é difícil de ganhar, mas é fácil de gastar. Tomar banho, vai para o ambiente de milagre, querido. Aleluia. Vai para o ambiente de milagre. Vai conversar com quem tem experiências sobrenaturais, conversa com gente de fé. Aleluia. E a ideia de andar sobre as águas não foi de Jesus, não. Foi de Pedro. Não foi Jesus que teve a ideia. Venha, meu filho, quer provar da experiência. Senhor, deixa eu ir. E eu vou te dizer, querida, aquela fé que Pedro estava não fazia sentido para os discípulos, não, viu? Porque não teve nenhum que foi, só ele. Isso quer dizer o quê? Sua fé não precisa fazer sentido para ninguém. Sua fé não precisa fazer sentido para seu ninguém. Mas se você quiser, o que você vai ouvir dele é: vem. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. E na hora que Jesus manda dizer a Bartimeu, diga o que é que você quer, a primeira coisa que ele fez foi largar aquela capa, querido. Sabe, porque na presença, ele quis dizer: rapaz, quer saber de uma coisa? Isso aqui não é mais minha provisão, nem tampouco minha proteção. Tem algo maior para mim. E eu vou dizer algo para você. Ele estava mendigando, pedindo a homem esmola. Nunca peça a Jesus aquilo que homem pode lhe dar. Já que é para pedir a ele, querido, bota por cima. Bota para rachar. Não peça a Jesus aquilo que seu marido pode lhe dar, não. Já que é para pedir para ele, o que você quer? Eu quero ver aquilo que ninguém pode fazer por mim. Eu quero tornar a ver. Pronto.
Então, já que é para pedir, peça ao Pai em meu nome, para que sua alegria seja completa. Meu Deus do céu. Por que às vezes a gente é tão medíocre? Porque a gente não medita nessas coisas. Está meditando. Sabe aquele texto de Apocalipse que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que a Globo diz. É o Espírito que fala. Sabe, não é o que o jornal está dizendo, não é o que o carnaval está dizendo. Escuta o que o Espírito diz à igreja. E ele está falando hoje à noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado, eu creio que tem coisas aí dentro de você que você não provou ainda. Que essa palavra está causando um ribuliço. De você dizer assim: basta! Você está pronto para ter sonhos proféticos hoje à noite? Ideias! Aleluia! Glória a Deus! Esticar o elástico da fé. Amém? Então não viva sem pensar no que você está pensando, não, querido. Não deixa o diabo te distrair, não. Tem uma presença. Ei, tem uma presença disponível para nos suprir. Tem uma presença disponível. Querido, eu vou te dizer, se toda prosperidade que a gente tiver que usufruir for baseado no que a força do braço pode nos dar, é medíocre. É medíocre. A gente precisa entender que tem uma graça que nos assistencia. Que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Meu Deus. Que tem favor. Tem um favor te acompanhando. Existem colheitas esse ano para você. Mas nós estamos em fevereiro. Ainda tem mais de 10 meses de possibilidades para você esse ano. Você sabe o que é isso? E hoje é só o dia 16. Tem muito ainda para acontecer. E a gente tem que estar com essa expectativa em Deus, sabe? Uma expectativa, queridos, de coisas acontecendo, alinhados profeticamente com a palavra de Deus. Quantas palavras nós já recebemos nessa área de prosperidade? O que a gente precisa fazer? Está alinhado profeticamente a palavra. Você lembra quando Jesus disse para os discípulos: não se ausente de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder? Lembra disso? O que eles fizeram? Se alinharam àquela palavra. Quando a Bíblia diz em Atos 2, de repente, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, quando foi que o de repente aconteceu? Porque eles estavam alinhados com o que Jesus falou. Quem não estava ali alinhado com aquela palavra, não provou do de repente. Então tem de repente para acontecer na nossa vida, mas é quando a gente está debaixo do que Deus falou. Se ele mandou devolver dízimo, devolva. Se ele mandou ofertar, oferte. Oh, aleluia, oh, aleluia. Esteja alinhado para o de repente. De repente. De repente. De repente. Amém? Acontecer. E aí a gente vê, o escritor de Hebreus, ele fala algo a respeito da mente. Ele diz, porque em Hebreus 8:10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Veja, isso é um texto do profeta Jeremias da antiga aliança. O que isso mostra é que Deus já vinha desde a antiga aliança interessado que o povo imprimisse a palavra dele na mente. Meu Deus do céu. Querido, não é uma questão de uma informação entrar por um ouvido e sair por outro. É ficar registrado. É imprimir. Você sabe o que é algo impresso? Entende? É algo que você tem que estar. Então, não tem como a gente imprimir algo em nós lendo uma vez, ouvindo uma vez. Você tem que ouvir até que. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Então a gente precisa entender, sabe, queridos, que enquanto a gente não adquirir uma mentalidade saudável, a saúde não chega. Enquanto você não adquirir uma mentalidade próspera, a riqueza não chega. Enquanto você não adquirir uma mentalidade de abundância, dinheiro não vai chegar. Porque vai depender da mentalidade que você tem. Porque Deus ama o povo em odres velhos. Se a mentalidade é antiga, ainda pensa do mesmo jeito, com as mesmas limitações, não tem como ser derramado o novo de Deus. Mas Deus não tem problema em coisa nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Está quase encerrando esse primeiro tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você tem, presta atenção a isso. Não esqueça isso mais nunca. Tudo o que você tem o tamanho da sua mente. Três amém. Eu vou dizer de novo. Tudo o que você tem o tamanho da sua mente. Amém. Isso aí dá para saber como é que está a sua mentalidade. Aleluia. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Se eu quero mudar e não estou satisfeito com o que eu tenho, aonde eu tenho que trabalhar? Simples assim. Na mente. Né? Se eu conseguir expandir aqui, expande aqui. Eu nunca, queridos, vou desfrutar de algo aqui se ainda não foi criado um caminho aqui. É muito poderoso. Deus não te deu uma mente para ser um problema para você. Ele te deu uma mente para ser uma aliada poderosa. Você entende? Porque os meus pensamentos, a parte pensante, que é a mente, a parte espiritual, é o que modela o cérebro, que é a parte física. E o meu cérebro, ele trabalha assim. O cérebro, presta atenção a isso. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma bem simples. O nosso cérebro é a parte física. E a mente que eu estou falando, a parte pensante é a parte espiritual. Mas essa parte da mente pensante é o que modela o cérebro. Aí daí se falar de plasticidade cerebral, né? A tua mente, ela não é rígida, embora que tem gente que tem, né? Que o povo diz, fulano é cabeça dura. É verdade, né? Bota uma coisa, não, por cabeça dura. Quando diz que pedra é pau, pau é pedra. Então o que é que acontece? O teu cérebro, ele não sabe, presta atenção a isso, a diferença entre o real e o imaginário. Sou eu que convenço ele. Agora, já que eu posso convencer, eu vou convencer do melhor. Sim ou não? Mas tem gente que se convence que é pobre, que não tem o suficiente, que não pode, que tem coisa que não é para ele. E o nosso cérebro, ele é bem interessante. No momento em que você molda ele com seus pensamentos, ele trabalha para te levar aonde ele está sendo convencido. Olha que coisa poderosa, gente. Não é interessante isso? Então, se eu me convenço que eu sou rica, o meu cérebro, ele vai trabalhar para me levar até as riquezas que estão disponíveis para mim. Mas se eu me convenço que eu sou pobre, ele vai trabalhar para eu ter todas as portas fechadas. Você é o quê? É o quê? Aleluia! Aleluia! Por que é importante eu não tenho problema de falar esse nome? Rico nem dinheiro. Eu não tenho problema de falar. Nem rico nem dinheiro. Diga dinheiro, 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 dinheiro. Diga rico, 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 rico. Tem gente que tem um problema de falar isso, amado. Ah, porque para mim roça não é prosperidade. Não é isso. Prosperidade para mim é um casamento bem sucedido. É também. Mas tem muitos divórcios que acontecem por causa de situação financeira difícil.
Vamos deixar de ser hipócrita. Não, para mim o que importa é saúde. Se não tiver como comprar comida boa e comer só salsicha, adoece. Tem alguém em casa? Vocês estão entendendo isso? Ah, mas para mim isso não é importante. Aí fica com essas frasezinhas medíocres e toda vez que você fala é porque você está convencido disso. Então o teu cérebro está moldado. E está na hora, querido. É como ir para uma academia. Se não fizer um exercício, não desenvolve. Eu nunca vi ninguém com barriga de tanquinho assistindo no vídeo alguém fazer. Já viu? Não é? Vou botar aqui uma foto de um, né, alguém bem saradão aí fazendo exercício. Tu acha que só aquele vai ser suficiente? É exatamente isso, queridos. Não adianta assistir coach, assistir rema, assistir culto que estimule você só ouvir, se você não quiser desenvolver. Isso é uma responsabilidade sua. A gente tem que parar com essa história. Se Deus quiser, quando Deus quiser, pare com isso. Ele já quis, sabe? Já é tempo. Quem tem que se posicionar hoje sou eu, é você. E essa história pode mudar. Aleluia. Amém. Então vamos adquirir essa mentalidade, sabe, queridos? Porque tem coisa que não cabe dentro de uma mentalidade medíocre. Não cabe. A vida que Jesus veio trazer para nós não cabe dentro de mentalidade medíocre. A abundância que Cristo veio trazer para nós, sabe, queridos? E acredite, abundância, prosperidade não é como é que eu posso dizer? Um milagre do novo nascimento. Entende? Eu nasci de novo, pronto, o milagre aconteceu. Eu já tenho. Não é um milagre, é um resultado de uma mente renovada. Glória a Deus. É tão fácil você conhecer alguém que tem mente renovada. Conversa com ela. Conversa, com pouca conversa, você já sabe. Porque tem gente que só fala em dificuldade. Ninguém aguenta não, gente. As conversas são a mesma. Gente que não renova a mente. Já prestou atenção? As conversas são exatamente as mesmas. Não muda nem o que fala. Está na hora de virar uma chave. Aleluia. Amém. Então a gente precisa entender isso, né? E a gente viu, eu estava conversando com o pastor na live que a gente teve, falando sobre Josué. Quando Deus, a gente sabe que Moisés morreu, Moisés era o líder, era o representante, era aquele homem que Josué tinha como um referencial, né? E de repente o homem morre e Deus chega para Josué e diz assim, né? Agora é você que vai conduzir o povo. Só que Moisés não tinha conseguido, presta atenção a isso. Eu fico imaginando a cabeça de Josué. Rapaz, Moisés era meu referencial, o meu líder, a pessoa que eu admirava, que estava com Deus, que conversava com Deus, né? Que subia e ficava conversando com Deus 40 dias. Chegava com as estratégias, não conseguiu levar esse povo. Quem me garante que euzinho vou conseguir? Pode ou não ter passado isso na cabeça dele? Aí Deus fala com ele, antes dele expressar o que estava na mente, né? Deus já disse, rapaz, o negócio é o seguinte, fale a minha palavra, fale deste livro e medite nele. O que é meditar? Ruminar. Sabe, medite nessa palavra, medite nessa palavra, para você ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Aí você vai prosperar. Ou seja, Deus coloca nas nossas mãos uma capacidade de cooperar com o que Ele quer fazer na minha prosperidade. Então quer dizer que prosperidade não é quando Deus quiser, é quando eu decidir me posicionar para meditar na palavra, fazer o que ela diz e fazer, sabe, caminhar, me levar para aquilo que Deus tem para mim. Porque lá em Hebreus, no capítulo 6, né, o escritor de Hebreus, ele diz assim, deixemos-nos levar
Deixemos-nos levar. Você se leva. Deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito. Não é Deus querendo, não é Ele que vai te levar, mas é você que se deixa levar, meu Deus. Se deixa levar. E Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Tem a coisa, o que você vai fazer? Se você fizer o que eu estou lhe dizendo, meditar na minha palavra, não pensar no trabalho que o povo deu a Moisés. Porque se transforma isso. É viver de dentro para fora e não de fora para dentro. Esqueça o que Moisés não conseguiu. Não é porque ele não conseguiu que você não vai conseguir. Medite na minha palavra. E eu estava falando com ele que lá em Isaías tem falando, né, que como um leão, do mesmo jeito que um leão, eu nem trouxe o versículo, porque eu nem estava pensando em falar sobre isso, mas vamos ser inspirados aqui, né? Ele diz: como um leão pega uma presa e ruge sobre ela. Imagina um leão pegar uma presa e você querer tomar essa presa dele. Não vai conseguir. Porque diz que o leão debruça nela e ruge. Essa palavra rugir sobre a presa é meditar. O que Deus estava dizendo a Moisés: pegue a minha palavra, se debruce sobre ela e não deixe que ninguém tire. Aleluia. Aleluia. Fica rugindo sobre ela, meditando sobre ela. E no momento em que você estiver assim com ela, com firmeza, aí ele diz: você vai fazer seu caminho prosperar. Diga para seu irmão: prospere. Avance. Quem vai fazer isso por você? E aí o que acontece? No capítulo 3 de Josué, Deus diz para Josué: Josué, eu te farei passar por caminhos que nunca passaste antes. Presta atenção a isso. Ou seja, até ali Moisés não tinha conseguido, mas porque Moisés ia meditar, ia rugir sobre o que Deus estava falando, praticar, falar, chamar e ficar com aquela palavra, Deus disse: pois agora você vai passar por caminhos que você nunca passou antes. E eu ouvi um exemplo bem interessante a respeito do meditar. O que é que o meditar faz no meu cérebro? O que é que o meditar faz? E ele diz interessante, ele diz: sabe quando você pega imagina aquelas manteigas que você compra quadradinhas assim no supermercado. E você põe ela na mesa e de repente você faz cair algo quente em cima dela. O que é que acontece? Forma um caminho ou não forma? Se você esquentar uma faca no fogo e botar assim na manteiga, vai criar um caminho ou não vai? Pronto, meditar é exatamente isso no seu cérebro. É criar um caminho neural. Meu Deus. Aí quando Deus diz para Josué: eu te farei passar por caminhos que você ainda não passou antes, o que é que Deus estava querendo dizer? O meditar aqui criou caminhos aqui. Você entende o versículo? Assim como o homem se vê, ele é. É você meditando, se vendo no que Deus falou, se vendo como Deus vê, meditando no que Deus diz a seu respeito, e nesse momento caminhos estão sendo criados. E você simplesmente vai abrir caminhos aqui. Porque você jamais vai passar por caminhos aqui que ainda não passou aqui. Por isso que é prosperamente. Aleluia. Aleluia. Então, querido, quer saber de uma coisa? Se veja longe. Se veja alto. Medite. Sabe, pega a palavra e meditar é exatamente isso. Meditar é memorizar, visualizar e personalizar. Isso é a meditação. Eu memorizo o que Deus disse, visualizo e personalizo, me coloco lá dentro. Porque afinal de contas a palavra de Deus não tem nome escrito. Eu vim para que tenham vida, não tem dizendo para que o pastor João Daus tenha vida e a tenha abundância. Não tem nome lá. Ali está um versículo. Você personaliza, você se inclui nele, você coloca seu nome, você entra na palavra, você medita, você recebe, você declara, você crê, você toma posse. E ninguém pode fazer nada se você não decidir fazer.
Querida, acredite, nem Deus pode fazer nada se você não decidir fazer algo por você mesmo. Amém? Sabe, às vezes é muito fácil dizer assim, vem aqui na frente que a gente vai transmitir a unção. É bíblico? É. E tem unção para ser transmitida? Tem. Mas você tem que ter uma base. Porque até para sair do seu canto e vir aqui, você precisa saber por que você está vindo. Porque se você não entender, não adianta. Por isso que tem tantas coisas na área da prosperidade que o povo cansa e não acredita mais, porque fica com aquela história. Unção de cancelamento de dívida. Unção, querido, comprou, paga. Aleluia. Aleluia. Mas aqui a gente vai colocar a palavra na sua veia. Para você pensar, meditar, criar caminhos. E amanhã passar por eles.